Fala galera, beleza? Acabei de chegar em casa, já passei os vídeos aqui da galera da passada do campeonato. Quem quiser e esqueceu de me chamar, manda mensagem. Vou deixar aqui embaixo o meu Whats ou meu Insta, os Takes. Sigam lá. E é o seguinte, rolou treta, polêmica e vamos falar sobre ela hoje. Vamos comparar aqui a passada do Cowboyzinho com a do Borelli. Eu tô com as notas dos juízes. Vamos ver o que eles pensaram. Vamos ver se foi diferente demais ou se não foi. Eu não vou tomar partido, né? Que pra mim não faz sentido, já passou. Alguém pode ter errado, alguém pode não ter errado. Alguém foi mais alto, alguém não foi mais alto. Cada juiz julga do seu jeito. Então, eu prefiro a altura e o estilo. Talvez quanto a uma dificuldade técnica, sei lá, prefiro um back 5 gigantesco do que um back 7 zitadinho. Tipo assim, sabe? Não tô falando que não é isso, mas enfim. É subjetivo, né? Todo mundo sabe. Inclusive, mandei mensagem pro Doca hoje, a gente conversou um pouquinho e tal. E ele falou a mesma coisa. Todo campeonato tem isso. Não é só aqui. Na gringa também tem. É subjetivo, sempre vai ser. E vai um pouco da mente do juiz. E bora tentar pelo menos entender, né, o que passou aí na cabeça da galera. Eu vou botar os dois meio que ao mesmo tempo, vou botar a nota dos juízes e vou comentar, tipo, ok, tá plausível, né, pode ser ou não pode ser, né, baseado na minha experiência. Eu, galera, andei efetivamente aí uns 3 anos e meio. Eu já mandei Backmob 5, Moby Dick 5, Doom Doom 5, já mandei Rewind, de Toad, de Switch, de 321, já mandei Back 3, Front 3, já mandei Switch Back 3, Front 3, enfim, Transfer de Back 450, Pitch Rose, Switch Back Mob, enfim. N e N manobras, então acho que eu tenho um pouco de conhecimento para poder realmente comparar, né? Vamos ver aí o que os juízes deram de nota. Vamos lá. Vou botar aqui a tela para vocês verem. E uma coisa que eu esqueci de falar é que, cara, o Doca veio falar comigo hoje e ele mesmo, cara, olha a postura dele. Ele falou, velho, erros acontecem, na gringa também acontece, só que a gente tem que se unir para fazer o negócio não acontecer mais. E não sair metendo pau. Então, tipo, se quiser falar alguma coisa, pô, chama no privado, tá ligado? Mesmo que tenha assistido de estado e tal. E porque a gente também tem, a gente tem o cowboy aí no meio, o Paim. Então, olha o exemplo que a gente tá dando pra eles. Tipo, imagina que chato pro cowboy não deve ter sido. Eu tava em casa, eu fui tomar banho. Então, eu não vi o que aconteceu, né? A galera falou ali que fizeram um barulho ali na premiação. Então, cara, não, tipo, por ele mesmo, sabe? Não é legal. Não é legal. E é como o Doca falou, a gente tem que se unir pra tentar melhorar. E uma outra situação que a gente também não vê é que o quê? Os juízes do Brasil, eles são muito mal recompensados, galera. Tipo, ano passado eu tive grande participação aí no circuito e tudo mais. Eu tentei fazer o melhor que eu pude, então eu consegui conversar, por exemplo, com o Sunset. Eles ajudaram a gente deixando ficar na casinha, deixaram dar o rolê lá durante a semana, ganharam a inscrição, a galera que ajudou. E, tipo, foi o que eu pude fazer. Só que, por exemplo, na gringa, os caras são pagos, entendeu? Então, tem juízes com curso da WWF ou da WWA, sei lá, e, cara, eles ganham o deslocamento, eles ganham a alimentação, eles ganham a estadia, eles ganham a grana deles pra fazer o trabalho deles. E aqui no Brasil a gente tem o Luizão, por exemplo, que, cara, ele veio de BH no dia, não ganhou nada com isso, gastou do dinheiro, porque ele não tirou do CBC, não tirou nada. A gente tem o acesso ao caixa, ele vai mandar daqui a alguns dias, ele não gastou nada. Então, tipo, é difícil, cara, porque a gente tá pagando R$ 200 numa inscrição e isso não consegue cobrir né, esse gasto do juiz. Não consegue cobrir. Então a gente tem pessoas como o Big, que tá vindo lá de Goiânia também, pra fazer e não tá ganhando nada. Vocês têm acesso à grana do CBC. E, tipo, é difícil, cara, é difícil. É bem difícil. E eu acho que pra gente atingir, né, um nível onde a gente poderia ter juízes 100 milhões por cento qualificado, a gente seria... Quem que vai pagar isso? Vai ser o atleta. O atleta vai ter que pagar mais caro na inscrição, porque o cable não vai ter esse custo. Isso vai sair de alguém e vai ser do atleta. Ou seja, a inscrição vai ser lá R$ 600, R$ 500, que daí a gente vai conseguir pagar deslocamento de toda a equipe,
alimentação, estadia de toda a equipe e ainda o dia de trabalho do cara que foi lá só para jogar. Ou, inclusive, a gente vai conseguir ter essa demanda, essa obrigação do juiz ser qualificado. Entendeu? Então, cara, é bem difícil, mas é o que a gente falou. Vamos ficar tranquilo, vamos focar para melhorar na próxima. Do lado ali que eu percebi, tá todo mundo super de boa na questão de, foi errado? Tá bom, vamos discutir, bora. Mas na questão de já querer ofender, aí não tá legal. A gente tem que tentar conversar e é isso. Como exemplo aí temos o nosso grande Doca, que, cara, postura sensacional e bora. Bora pra próxima. Já temos aqui Cowboy, que começou num back 7, ó, não zitou e pousou bem, fechou. Vamos pro Borelli agora. Back 5, não dá pra dizer que zitou. O pouso não foi perfeito, mas foi muito bom. Ó, não dá pra dizer que zitou, travadinho, tal. Ó, pousou cravado também, acabou só dando uma mini desequilibrada e já continuou. Aqui, ó, ele fez uma manobra muito técnica. Ele girou para um lado, agora girou para o outro. Ó, caiu na parede de front 3. Então girou para um lado, girou para o outro. Tal. Essa manobra é difícil pra caramba, muito técnica. Grande chance de errar. 270, ó. Foi no 270, ó, não entrou perfeito, mas mandou esse rewind no final. O pouso também não foi perfeito, mas foi muito bom. Ó, manobra também muito técnica de mandar o rewind no final. Aí Cowboy já veio, mandou um blind judge, bem alto, cravado também, muito bom. Roll to revert. Bom. Encaixou ali certinho. Já foi pro A-frame. Deu um 50, back 270. Isso de switch, tá? Switteira. Não pegou na veia, mas mandou inteiro. Brabo demais, manobra casca. E também, ó, deu uma giradinha um pouquinho antes. No problems. Foi pro switch 50 e 270. Encaixou bem, mas não foi inteiro. Saiu um pouco antes do obstáculo. Tupa. Girou bem, gapou bem, mas não passou inteiro. Aqui ele foi para um 270 no pipe. Acabou não encaixando perfeito, mais um 270 com handle pass. Foi para um in-out, né, botou o frontboard no safety. Voltou de 50 to blind. Aí beleza, ó, vou confessar para vocês que nessas duas aqui a dificuldade não é tão grande, nem tanto do Cowboy quanto a do Borelli, mas vamos ver quais vão ser as notas que os juízes vão dar. Então passou ali o boxão, já foi pro pipe to pipe, ele queria fazer placa, pipe, placa, pipe, acabou não encaixando a manobra. E saiu. O Cowboy foi e mandou um rail to blind. Muito bom. E aí já foi pro R-trick, mandou um crypt bem alto. Pousou cravado, voltou pro meio, acabou perdendo tensão. E o Borelli mandou um Rayleigh. E o Borelli mandou um Rayleigh. Aí, pra finalizar, mandou um Tantrum to blind gigante. Cravado, pouso bom. Só o grabzinho aqui. Acabou dando só um toquinho. Ó. Só um toquinho. E o Cowboy errou, né? O Cowboy veio aqui, mandou o cryptzão. E errou a última manobra. Então contou 0. Então vamos botar agora lado a lado e ver o que os juízes pensaram.
Beleza, vamos lá, galera. Vamos botar os dois lado a lado agora. Então foi Rafinha back 7 e Borelli back 5. Marcaram com menos aqui, provavelmente por aquele pousinho ali não foi totalmente encaixado. E aí tá com 15% de 16, né? Então as manobras vão de 0 a 16. Tá com 15% o back 7, foi realmente bom. E o back 5 tá com 12%, uma diferença de 3. Eu, talvez nessa, daria um pouco menos pro back 5 ainda. Porque, vamos dizer que fosse back 5 sem menos, provavelmente estaria 13 a 15. E para mim, o salto de um back 5 com blind para um back 7 é um pouco maior do que esses só 2% que estaria. Então, acho que talvez eu daria até um pouquinho menos pro back 5 contra esse back 7. Aí a gente foi de transfer wall ride, né, aquele 3.6 do Borelli, de front, contra o 270 rewind do cowboyzinho. Aí beleza, aqui tá 5% pro Borelli e 6% pro cowboy. Eu daria um pouco a mais pro Borelli nessa. Para mim é mais técnica, mais fácil de errar. O transfer com all ride, esse 3.6 ali é bem casca. E o 270 ali com o rewind, ele é muito técnico. Só que acabou que realmente o cowboy não encaixou tão perfeito assim. E o pouso do rewind ali, ó, ele girou um pouquinho em cima do obstáculo. E o pouso dele não foi 100% cravado. Aqui eu daria um pouco a mais pro Borelli e menos pro cowboy. Aqui tá 5 a 6. Então essa parte aqui pra mim seria um pouquinho diferente. Aí vamos lá. A gente tem o roll to revert do Borelli contra um blind judge do cowboy. O cowboy está com 15% de blind judge e o roll to revert está com 10%. Aqui a gente entra um pouco na mesma história. Só que é até um pouquinho mais gritante a diferença. Porque ali na primeira foi um back 7 para um back 5. Aqui a gente tem um roll to revert para um blind judge. Ou seja, a gente tem um que é um air trick mais 180 de front, outro um air trick mais 180 de back. Então aqui eu acho que a diferença é um pouquinho maior do que esses, vamos dizer assim, 3% que talvez estaria lá. Vamos botar aí um 4, 5% talvez. Que é o que está aqui, né? Roll to revert 10% e blind judge 15%. Né? Então, vamos deixar assim por enquanto. Aí a gente tem ali do Borelli um switchback 270 no A-frame com 10%. Foi um pouquinho menos porque não pegou na veia. E o do cowboy tá com aquele, tá como se fosse 360, só que foi no 270, to blind, com menos também. Tá 10% a 6%. Aqui, eu talvez daria um pouquinho a mais aí pro Borelli, talvez um 11, 12%, já que foi inteiro mesmo sem ser na veia. E o do cowboy, né, foi ali uns 80% do obstáculo. Aqui eu manteria a diferença, talvez eu aumentaria 1, 2% aí pro Borelli. Aí a gente tem agora do Borelli aquele in-out e aí 52 blind no sliderzão com 4% e o 270 front 270 do cowboyzinho com 5%. Aqui a do Borelli eu também acho relativamente fácil, né? Um frontboardzinho ali, aumenta um pouquinho a dificuldade, aí pula, chama o blindzinho no final, não é muito difícil. Que também não é muito difícil, o 270 no pipe. Inclusive o cowboy não encaixou na veia também. Girou ali um noventinho em cima. Só que tem esse handle pass e também cai no cano. Acaba sendo um pouquinho aí, vamos dizer assim, uma dificuldade final um pouquinho maior. Vamos dizer que dá para deixar esse 4, 5% aí, esse 1% a mais. Dá para deixar aí. Não sei dizer essa é um pouco difícil. Porque o Borelli deu uma inovada, só que acaba que não é tão difícil. O cowboy foi em algo mais, né, comum, só que acabou não executando tão bem. Mas o handle pass ali em cima do pipe acaba sendo um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais difícil. Não sei. Aí agora a gente tem, né, o pipe to pipe ali, né, que o Borelli está aqui na nota com 2%, já que é proposital, né, que ele queria fazer pipe, placa, pipe. É proposital isso, só que acabou não encaixando na veia também. Acabou já encaixando e saindo. Tá com 2% aqui
contra um Rail to Rail to Blind do Cowboy que está com 10. Então, uma diferença de 8%. Ou seja, é como se fosse um fosse 2 e o outro fosse 6. Não, 6 não, é 7. A nota. Aqui, muita gente provavelmente vai discordar e tal. E aqui realmente fica difícil, né? Eu não lembro agora se mais alguém acertou ele inteiro. A dificuldade técnica do Rail to Rail é bem grande. E não, o 10% do Cowboy eu acho legal, assim, eu acho uma nota boa. Aqui a gente tem que ver com a questão do juiz, né? Quanto a gente vai punir essa execução por não ter feito ele inteiro. Mesmo a gente sabendo que ele queria o pipe to placa, a gente tem que realmente, se ele acertasse, quanto valeria de diferença? Vamos dizer que seria pipe, placa, pipe de, ele queria 270 na verdade. Aí realmente a nota ia ser bem boa. Só que ele acabou tendo que encaixar um board já saindo. Então, provavelmente empataria se ele fizesse um pipe, placa, pipe de 270, que é o que eu acho que ele queria fazer. Estaria aí, para mim seria um pouquinho mais fácil que o pipe to pipe, só que ele teria essa 270 no final, então talvez igualaria, não sei. Só que daí a gente tem que ver a questão dos juízes, né? Quanto eles tiraram por não ter completado o obstáculo. É uma manobra casca, mas realmente saiu antes, né? Então tá essa diferença de 8%. Aqui cara, que eu acho difícil. Acho que ele na hora eu também ficaria com a cabeça confusa. Mas eu não diria que não é plausível essa diferença, já que, né, realmente não foi. Aí a gente tem aqui o Rayleigh do Borelli, com 7%, contra um Crypt de 8%. Então aqui fica bastante complicado também, porque o Cowboy mandou um Blind Judge e um Crypt, ou seja, manobras, vamos dizer assim, da mesma família. Um é de back, né, 180 de back, outro é 180 de front. O Borelli, ele acabou mandando de outra família, né, que foi o Roll to Revert e o Rayleigh. Só que o Cowboy mandou dois muito grandes. E o Borelli acabou mandando muito na estica. Então a gente falou ali do primeiro, né, Roll to Revert contra Blind Judge, beleza. Aqui a gente tem que pensar um pouco pela questão da altura, do estilo, enfim. Então a gente tem um Rayleigh contra um Crypt, sendo que o Crypt é da mesma família. Então o Blind Judge está com 15, o Crypt está com 8, então tá, vamos dizer assim, metade da pontuação, que talvez, ok, né? Como mandou da mesma família, é uma manobra mais fácil. Então realmente talvez tenha sido, né, punido aí por não ter mandado da mesma, uma manobra mais diferente. E a gente tem 7 contra 8%, o que faz sentido, né? E o Rayleigh acabou sendo baixo. Então, vamos dizer assim que talvez se o Rayleigh fosse da mesma altura, estariam 8 versus 8, o que seria totalmente justo, já que o Cowboy ele mandou da mesma família. E aí foi para 7, talvez, por não ter sido tão alto, né? Nessa comparação aí de estilo e altura. Aí a gente também pensa no pouso do Cowboy, que não foi cravadão, né? Só que, não sei, mesmo não sendo cravado, ele não... ele só realmente cavou para dentro, né? O cabo afrouxou. Aí não sei, vamos deixar assim por enquanto. Aí a gente vai aqui pro Tantrum to Blind contra nada. E aí fica aqui 13% de um Tantrum to Blind, que essa aqui é uma discussão interessante, porque eu, né, como já falei para vocês no meu tempo de wake, eu tenho algumas manobras que eu acho equivalentes. Que é o quê? Para mim, um back 5 é equivalente a um Tantrum to Blind. Para mim, um front 7 é equivalente a um back mob, por exemplo. E, para mim, um back 7 seria equivalente a um mob dick também, por exemplo. Que aí a gente vai aumentando as dificuldades, né? A gente tem o back 5 muito parecido com o 7 de dificuldade, teria esse um giro a mais. E a gente tem esse gap ainda, né? A gente tem 3 gaps, back 5 para front 7 e front 7 para back 7. Esse mesmo gap a gente vê nos invertidos, que é o que Tantrum to Blind para back mob e back mob para um mob de back. Então, se a gente for ver aqui, ó, o Tantrum to Blind está com 13%. E o back 7 está com 15%. E o gap está só de 2% de dificuldade.
Então, se a gente for ver aqui, realmente, ó, o back 5 menos do Borelli tá com 12. Se fosse um back 5 com mais, talvez estaria 13, igual ao Tantrum to Blind. Já que eu também acho equivalentes. E a diferença disso estaria só de 2% do back 7 para um Tantrum to Blind. E eu não... Cara, eu talvez eu daria um pouquinho menos pro Tantrum to Blind. Já que vamos dizer que eu daria 15% também para um Moby Dick, por exemplo, já que é um back 7. Talvez eu daria um pouquinho mais pro back 7, vai? Dependendo da execução e tal. Não, é equivalente, vai, equivalente. É a mesma coisa. E aí, abaixo disso, seria para mim um back Moby, um Crow Moby. Talvez estaria ali com esses 14, 13, que estão o Tantrum to Blind. Então, sei lá, talvez o Tantrum to Blind seria um 12 para mim. E aí, né, baseado nisso, eu acho que realmente ficaria bem próximo, né? Muito plausível ter tido essa discussão e ter gerado essa polêmica aí. Porque, mesmo a gente vendo aqui agora, cara, não tá tão diferente. Ó. Tem coisas que eu daria mais pro Borelli, que é aquele transfer lá do Allride, e também talvez daria um pouquinho mais naquele switchback 270, só que eu daria um pouquinho menos, talvez, nesse back 5 e nesse Tantrum to Blind. Talvez ali no Rayleigh, já que pra mim foi um Rayleigh baixo. Né? Para uma Pro achei meio baixo. Então, né, não fiz o cálculo exato. Ficou com 62,7%. Não sei, não fiz o cálculo exato, mas, cara, a questão é que o quê? Pra mim, realmente tá difícil. Não dá pra meter o louco e né, enfim. Então aqui, ó, vamos lá, a gente somando o dos juízes ficaria de kicker pro Borelli 25% contra 15, então 10% de diferença. De slider, o cowboyzinho tá com 6 a mais, 27 contra 21, e de air trick, o cowboyzinho também tá com 6 a mais, 17 a 23. Então ficou 2% de diferença do cowboyzinho pro Borelli aqui na visão dos juízes. Então, ó, ficou perto demais. É difícil de falar. Eu já revi e vi os vídeos várias vezes e eu acho que eu tô pontuando realmente, né, o que cada um realmente fez errado e certo, né? Então, assim como o Cowboy errou, né, o pouzinho daquele rewindzinho, também teve o Borelli no back 5, teve o erro do Borelli no pipe, teve o zitzinho do Cowboy no outro pipe lá da Morana. O Rayleigh do Borelli não foi tão alto. O Crypt e o Blind Judge são da mesma família, mas foram muito altos. Então, cara, realmente é difícil. Não vou tomar partida aqui, não vou falar que ninguém tá errado, ninguém tá certo. Mas só queria mostrar que, cara, não tá longe. Não tá longe. É uma coisa que ali no calor do momento os juízes podem realmente ter visto. E é isso, galera. Como a gente falou ali, né? Sempre vai ter, né, um negócio subjetivo. E, bom, ficou isso aí, 63 contra 65 na visão dos juízes. E o Luizão até falou comigo, quem quiser discutir mais, inclusive quem quiser discutir comigo aqui, pode mandar uma mensagem pra gente ver todas essas questões. Fechou? Valeu!